Você entendeu o negue-se a si mesmo errado e eu vou te provar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, assistir também depois aqui outros vídeos do canal que vão te ajudar muito a crescer no conhecimento da Palavra de Deus, nos ensinos da Palavra de Deus e compreender às vezes algum texto que você não entendeu errado. E hoje nós começamos o primeiro vídeo da nossa nova série, Você Entendeu Errado. Com certeza, né, se você está na igreja há um tempo, você já deve ter ouvido algum tipo de mensagem dizendo que todos nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para nossas vontades, morrer para aquilo que nós desejamos e sonhamos, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem. Eu quero dizer que você entendeu errado, porque conversando com pessoas, liderando pessoas, na minha própria vida, eu comecei a perceber que a gente comete alguns equívocos, e não porque a gente faz algo totalmente errado, mas porque a gente compreende as coisas da Bíblia em partes. Nem sempre a gente consegue aprender algo bíblico de forma completa, seja pela maneira como nos ensinaram ou por nossa capacidade mesmo de compreender as coisas, né? Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade de entender as coisas, mas graças a Deus, Deus tem me ajudado a compreender, pelo menos, as coisas que Ele ensina. E por que eu quero dizer isso para você? Porque eu quero fazer uma divisão para que a gente entenda o que significa negar a si mesmo, morrer para suas vontades. Dividir aqui entre o que é pecado e entre o que é vontade de coisas normais, de coisas da vida, de coisas que não são pecado. Uma coisa é o que é pecado, outra coisa é o que não é pecado, beleza? Paulo vai dizer em uma de suas cartas que aqueles que estão em Cristo, eles crucificaram a sua vontade na cruz, crucificaram seus desejos, suas vontades pecaminosas, tudo aquilo que sua carne deseja foi pregado na cruz, junto com Cristo. Por isso que Jesus ele falou, cada um de nós deve carregar a sua própria cruz, né? Crucificar as nossas vontades. E nesse ponto, um pouco do que isso significa é que, em parte da nossa vida, nós vamos ter que crucificar as nossas vontades pecaminosas. Isso é meio óbvio, né? Mas eu preciso fazer essa separação aqui. Que existe uma parte da nossa caminhada que nós vamos crucificar aquilo que é o pecado, aquilo que eu desejo fazer, aquilo que não é correto. Seja desde, né, dos pecados que todo mundo, eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas parecem que elas dão nome para os pecados, né? Pecado é só 4 coisas, é beber, fumar, tudo que tem a ver com sexualidade e, sei lá, falar palavrão. São coisas que as pessoas criaram, esses pecados são esses. Mas quando você vai ver o que é pecado, ele fala sobre inveja, ele fala sobre orgulho, ele fala sobre ego, sobre divisão, sobre facção, sobre idolatria, feitiçaria, sobre várias outras coisas que também estão relacionadas a essas. Então, parte da negar a si mesmo é você crucificar muitas vezes o seu orgulho, é você crucificar o seu ego, é você sentir ciúmes e você ter que crucificar isso, é você sentir inveja do seu irmão e você crucificar isso. É você abrir mão em prol da paz. Jesus ele fala, se possível, tenham paz com todos. Né? Que o vínculo da paz, que o vínculo do amor entre nós nos mantenha caminhando juntos. E às vezes você vai ter que engolir isso, crucificar essa vontade, esse desejo de xingar, de falar mal e tal. Cara, uma das coisas que mais eu tenho visto, né, é como as pessoas falam mal uma das outras, né? Em muitas rodas, infelizmente, principalmente nos jovens, eles falam mal um do outro, e todo mundo tem opinião para tudo, e eu acho que isso é uma coisa que a rede social trouxe para nós. Todo mundo tem opinião para tudo e acha que deveria dizer sempre tudo na vida de todo mundo. Então a gente tem que ter opinião sobre todas as pessoas. E não é verdade. Mas a gente tem que entender que existem pessoas que o Senhor nos colocou para liderar, pessoas que foram colocadas sobre nossa vida para nos liderar. E essas pessoas, elas têm o direito, entre aspas, de poder nos aconselhar. Porque a gente deu esse direito, a gente entendeu que Deus colocou elas na nossa vida e a gente vai lá e pede conselho, ela fala pra gente algumas coisas, às vezes vai nos confrontar, às vezes vai dizer coisas que não são o que a gente queria ouvir, mas são verdade. Nós acabamos falando muito mal um dos outros, fazendo fofoca, fazendo facção, muitas vezes por inveja, por ciúme, por orgulho, por alguma ferida que nós temos. E todas essas coisas, elas precisam ser crucificadas. Nós precisamos negar a nossa vontade carnal, nosso desejo carnal, para que essas coisas não nos liderem, não nos guiem e não nos façam viver uma vida de pecado. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado dessa moeda, que não tem a ver com pecado, mas tem a ver com obediência. O que eu quero dizer, existe um nível desse negar a sua cruz e tomar, né, a sua cruz e carregar ela, tem a ver com você viver aquilo que Deus te pediu para fazer. Nem tudo que Deus pede para uma pessoa, Ele vai pedir para outra.
porque nem todas as nossas missões são as mesmas missões. Nem tudo que nós temos que fazer são as mesmas coisas, mas às vezes elas são parecidas, mas não vão acontecer da mesma forma. Todos nós temos que pregar o evangelho. Alguns vão usar a rede social, o YouTube, como eu estou fazendo aqui. Outros vão pregar o evangelho fazendo um desenho, fazendo um livro, fazendo um filme na Netflix, usando a arte para isso. Outros vão usar música, outros vão usar um quadro. Existem muitas formas de você pregar o evangelho, mas nem todas elas são para todas as pessoas. Então, existem coisas na minha vida, na sua vida, que elas são específicas para nós. Então vão exigir de nós algum tipo de renúncia, crucificação daquilo que a gente quer. E a diferença desse ponto que eu estou trazendo agora para o outro, o primeiro ponto, é que um tinha a ver com o pecado, um tinha a ver com feridas, um tinha a ver com a maldade que ainda habita em nós. Esse outro ponto tem a ver com a obediência, com obedecer a Deus, com ouvir a Deus, com coisas lícitas, com coisas que nós podemos fazer, com coisas que não são pecado, mas que nós vamos ter que crucificar em prol do propósito da missão que nós recebemos do Senhor. Aqui eu quero abrir um parêntese importante, é que você precisa ouvir de Deus quais são as coisas que você tem que deixar de lado, quais são as coisas que é para você, porque aquilo que Deus pediu para mim não foi o que Ele pediu para você, a missão que Deus deu para mim não foi a que Ele deu para você, a missão que Ele deu para o seu pastor não é a sua. Eu vejo muitos jovens às vezes que eles colocam um peso sobre os ombros de como a missão do pastor deles, de liderar aquela igreja, de liderar um ministério, de liderar o louvor, o ensino aqui, como eu faço, como qualquer outra coisa, como se fosse deles. Essa missão não foi dada para eles, mas foi dada para os seus líderes, por isso que eles são os líderes. E eles precisam carregar essa dificuldade, porque uma coisa que a gente precisa entender, que junto com a missão que Deus deu, Deus vai dar a habilidade necessária, a unção necessária e o processo necessário para que a gente execute essa missão. Deus é quem faz em nós o querer efetuar. Deus é que opera através de nós. Deus está nos usando para que Ele faça algo. Não é nós especificamente que estamos fazendo. Nós estamos ali por causa da graça, porque se fosse por causa de nós, nenhum de nós estaria qualificado ao ministério. Mas por causa da graça de Deus, do amor de Deus, Deus em graça e misericórdia, Ele nos coloca dentro do seu plano e nos pede para fazer algumas coisas para que outras pessoas sejam abençoadas, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo na vida de alguém, é sobre o plano de Deus, não apenas para uma pessoa, mas para todas as pessoas da terra. E nós podemos cooperar com isso. Então uma coisa que você precisa entender é que o que Deus está pedindo para você é para você. O jugo é seu, essa cruz é sua. Jesus falou, cada um tome a sua cruz. Não tomemos a cruz geral, né? A cruz comum, a cruz de todo mundo. Não, cada um tome a sua cruz. Aquilo que para você vai ter que renunciar. Eu gosto muito de uma coisa que minha mãe falava. Ela dizia, olha, você não é todo mundo, filho. Eles podem fazer isso, você não vai fazer. Se os pais deles deixam eles fazerem isso, você não vai fazer. E isso é um ensino importante para nós, porque às vezes, em meio à missão, Deus ele teve que me lembrar que eu não era todo mundo. Não podia fazer algumas coisas por causa da missão, por causa de quem eu era, por causa daquilo que eu precisava executar naquele momento. Isso aqui, gente, não é uma coisa ruim, tá? Não é Deus nos proibindo de fazer coisa. Se você não quiser fazer o que Deus te pediu, tá bom, não faz. Você pode ser um crente normal, vai viver lá a sua vida na igreja, de culto a culto, domingo a domingo, e tá tudo bem. Mas eu acredito que Deus ele tem um plano para cada um de nós, para que a gente coopere. Paulo nos chama de cooperadores, embaixadores de Cristo, que tem uma missão para fazer algo na terra. Então, se você tem uma missão para fazer algo na terra, você precisa ouvir isso de Deus, obedecer o processo que Deus vai te colocar para Ele te formar, para Ele te dar as habilidades, né, as skills necessárias para que você execute aquilo. Jesus ele nunca me permitiria, né, para ensinar sem antes Ele me ensinar. Sem, né, eu não ficar aqui que nem um papagaio de pirata, repetindo pregações, repetindo cultos, repetindo livros, mas falar a verdade para vocês do que eu aprendi no processo, junto com tudo que a Bíblia tem a nos ensinar e esclarecer isso para você. Então o meu conselho para você, aquilo que eu quero que você reflita, é que existem coisas na sua vida
que você vai ter que crucificar na sua carne, porque isso tem a ver com o pecado, isso tem a ver com feridas, isso tem a ver com coisas dentro de mim e de você, que são egoístas, que são maldosas, que tem a ver com a nossa carnalidade, o nosso pecado e a humanidade caída que ainda habita em nossa carne, que é o que Paulo vai falar em Romanos: maldito homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, as coisas boas que a gente sabe, às vezes a gente não consegue, às vezes eu fico orgulhoso, com inveja, com ciúme, bravo e assim por diante, né? Um monte de pecado a gente vai vivendo nessa vida e a gente não consegue fazer às vezes as coisas corretas. Mas em contraponto existe um outro lado da moeda, que é um lado em que nós vamos viver em prol do sacrifício de obediência, de ministério, para que a gente consiga então viver essa cooperação que Deus nos chamou para viver dentro do seu reino, dentro do seu ministério. Então quando você for pensar, né, negue-se a si mesmo, eu quero sempre que você pense e reflita sobre isso. E eu quero deixar uma pergunta para você: qual é o momento que você está? Você já ouviu de Deus que você precisa negar a si mesmo? Negar suas vontades, que são coisas corretas, que são coisas lícitas, que são às vezes fazer um passeio, mas que você não vai, porque você tem uma missão. Que às vezes é você comprar uma coisa para você, mas você vai semear esse dinheiro na vida de outra pessoa. Você vai ajudar alguém em algum projeto. Você vai pegar esse dinheiro, em vez de você gastar com você, você vai investir nisso. Investir em alguma habilidade, investir em algo que Deus está direcionando para que você aprenda a fazer algo. Você vai viajar para outro país, ser um missionário em algum lugar. Você precisa ouvir de Deus o que Deus tem para a sua vida especificamente. Não tente viver a sua vida com a missão dos outros. Viva a vida que Deus tem para você. Não faça nada até que Deus diga o que você tem que fazer. Guilherme, então quer dizer que eu não tenho que servir na minha igreja nem no ministério? Não é isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que Deus tem algo específico. E no meio da nossa jornada, a gente vai descobrir o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, conforme a gente vai servindo nas atividades que a igreja nos propõe. Eu, por exemplo, já olhei carro, eu já cuidei do som da igreja por anos, ajudei a montar muitas coisas da igreja, já toquei para criança, já toquei em culto de oração, já toquei em culto de louvor de inúmeras formas. Depois eu já preguei para adolescente, já preguei para criança, já preguei para adulto, já dei aula. Eu fui descobrindo, eu fui fazendo as coisas, eu falei, cara, eu acho que Deus está vindo mais para cá. Não foi assim uma direção clara, no sentido de sempre Deus me dizer o que eu tenho para fazer. Claro que eu recebi profecias no meio da jornada, claro que eu recebi direções de Deus no meio da jornada, claro que pessoas me ajudaram a entender isso. Então o que eu estou querendo dizer para você não é você ficar horas no seu quarto agora, orando para que Deus fale com você. Não é isso. O que eu estou dizendo é, no meio da jornada, Deus tem algo para a sua vida. Além de você crucificar as suas vontades pecaminosas, o mal que habita em você, dentro da nossa jornada, no decorrer dos anos, a obediência vai exigir de mim e de você que nós também venhamos a sacrificar coisas que são boas, que não são pecado, mas que naquele momento elas não são adequadas para a nossa jornada, para o foco do que nós temos que ter dentro da missão que Deus está nos dando para viver. Deus abençoe você e até a próxima.